Galera, para muita gente a Bíblia é a palavra de Deus, mas nas Escrituras Sagradas tem mais gente falando. Como assim? Pois é, nela nós encontramos Deus falando, o homem falando e o diabo falando. Eu separei aqui 5 vezes que o diabo falou na Bíblia. Vamos conhecer. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Pastor Léo na área e o vídeo de hoje tá muito massa. Galera, deu um maior trabalho para fazer esse conteúdo. Então se você já puder deixar seu like, vai nos ajudar demais. E como eu sei que você vai gostar desse vídeo, quando terminar, já compartilha com seus amigos. Nosso canal é novo, então ele ainda não é tão conhecido. Aqui é um vídeo novo por semana. Quando nós batermos 300 inscritos, serão 2 vídeos por semana. Então eu conto muito com a sua ajuda e com a sua inscrição, tá certo? Bora pro vídeo. A palavra Satã, em hebraico, significa acusador, opositor. A primeira aparição dela na Bíblia está no livro de Jó. E ele não é só acusador em hebraico não, também em grego, só que com o termo diabolos, que aí vem o termo diabo. Mas antes de ser chamado assim, o diabo já tinha dado as caras. Isso mesmo, o tinhoso tem a sua primeira aparição logo no iniciozinho da história bíblica. Então vamos lá conhecer qual foi a primeira fala do diabo na Bíblia. O diabo em forma de serpente. Adão e Eva estavam tranquilos no paraíso, também conhecido como Jardim do Éden. Cuidavam das plantas, dos animais e até então nunca tinham tido uma DR. Até que um dia, Eva avisa para o seu marido: amor, vou ali, já volto. Adão não viu problema e continuou colocando o nome nos animais. Pois é, o anjo que estava por ali não gostou muito dessa ideia não, mas não podia fazer nada. É assim que funciona o tal do livre-arbítrio. E é aí que chegamos no ápice da nossa história. O diabo aparece em forma de serpente e faz a sua primeira fala. Foi isso mesmo que Deus disse? Não comam nenhum fruto das árvores do jardim? Você percebeu que a primeira fala do pai da mentira na Bíblia é uma mentira? Você já tinha percebido isso? Não é à toa que ele é expert nisso. É a principal característica dele. Eva responde que pode comer de todas as árvores do jardim, apenas de uma árvore que ela não podia. E olha a cara de pau do cara lá de baixo. Ele diz: certamente não morrerão. E ele continua dizendo: Deus sabe que no dia em que vocês comerem, seus olhos abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Cara, não tem jeito, 7 peles só sabe mentir. O intuito desse vídeo não é ficar contando todas as histórias, mas apenas a participação do diabo e as falas dele para você conhecer na Bíblia. Mas você sabe o que aconteceu depois que Eva mordeu o fruto que não podia, né? Tem gente que acha que falar palavrão e mentir é tudo a mesma coisa. Dá uma olhadinha nesse card aqui, que é um vídeo sobre falar palavrão é pecado. Eu tenho certeza que você vai gostar. Quem assistiu se amarrou. Então bora lá para o segundo registro de fala do diabo na Bíblia. O diabo fala cara a cara com Deus. Para você que pensa que o pé de bode e sua turma, depois que foi expulso do céu, nunca mais teve contato com Deus, você está enganado. Na sua cabeça o diabo está lá no trono, sentadinho, governando o inferno assim, feliz e sorridente, não é isso? A segunda vez que o diabo vai falar na Bíblia é no livro de Jó. Aqui ele é nomeado pela primeira vez, Satanás. E é interessante porque a Bíblia fala que os anjos do Senhor foram se apresentar até Deus. E no meio dos anjos tinha um cara vermelho lá. Tá legal, uma observação importante. O diabo não é vermelho. Isso é uma pintura que foi dada pela igreja séculos depois. Mas eu vou tratar ele assim porque a título de vídeo é mais legal. Se você quiser um vídeo explicando como é que a figura do diabo foi montada como nós vemos hoje, pede aqui nos comentários. Nessa dele envolvida entre os anjos, Deus chega para ele e pergunta: de onde você vem? Aquele que não brilha mais responde da seguinte maneira: de perambular pela terra e andar por ela. Aí Deus vai falar pro tranca-rua da seguinte maneira: tá vendo meu servo Jó? Ninguém é como ele, o cara é bom, é íntegro, olha, nota 10 para ele. O diabo vendo aquela situação toda, já começa a articular umas ideias. E aí Deus só coloca uma regra: não toca na vida dele. E então vemos uma nova frase do diabo na Bíblia. Pele por pele, respondeu Satanás, um homem dará tudo o que tem pela sua vida. Mais uma vez, o contexto da história de Jó eu não vou contar aqui. Eu só estou botando as participações do diabo, as falas que o diabo tem na Bíblia. E o interessante é que essa conversa no livro de Jó é um diálogo, não é uma briga, não é uma repreensão, não é uma expulsão, é um papo. Terceira fala do diabo: no deserto com Jesus. Sem dúvida, essa é uma das passagens mais famosas sobre esse assunto. Eu tenho certeza que quando você viu a thumb desse vídeo, você lembrou desse momento. Jesus e o diabo conversando no deserto. E realmente é um momento muito significativo. Para muita gente, é como se fosse um x1 Jesus e o diabo.
Por mais que Jesus seja Deus, naquele momento ele estava com o corpo humano e ainda passível de dores, inclusive muita fome. Ele estava 40 dias no deserto. Imagina a dificuldade. Se você acordar e não tomar café, já fica com dor de cabeça na hora do almoço. E foi nessa necessidade que o diabo tentou Jesus. O tentador se aproximou do mestre e deixou sua terceira fala. Se você é filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Cara, eu fico pensando assim, o capiroto acha que vai pegar Jesus no orgulho. Tá achando que tá na 5ª série B. E aí, Jesus, tu não consegue transformar essa pedra em pão não, rapaz. Ah, não consigo não? Então fala duvida. Fala duvida aí que eu transformo essa pedra em pão aqui agora, rapaz. Jesus simplesmente os desbanca dizendo, pô, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Você acha que o Beelzebu desistiu? Mas de jeito nenhum. Pegou Jesus, o levou pro alto da cidade santa e falou a seguinte coisa. Se você é filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Brother, o cara usou a palavra de Deus para engabelar Jesus. Cara, realmente eu cometo algumas burrices, mas dessa vez aqui, o ex-querubim da guarda ungido se superou em muito. Ele usou a Bíblia para tentar enganar a palavra, porque Cristo é o verbo vivo. Ô bicho, velho burro. Jesus não precisou ir muito longe para refutá-lo, só disse, não coloque seu Deus à prova. Não cansado de apanhar, o expulso da glória pegou Jesus, levou para um lugar muito alto e mostrou os reinos do mundo e as suas glórias. E disse a seguinte frase, acredite se quiser, tudo isso lhe darei, se prostrado me adorar. Nessa hora a gente vê que a paciência de Jesus acabou. Ele já estava há muito tempo no deserto, já estava com fome, ainda deixou o diabo fazer umas peripécias por ali, mas aí o chifrudo chegar para ele e falar assim, se você se prostrar e me adorar, ah, meu amigo, aí não dá. Aí Jesus apelou mesmo. Mandou logo um assim, retira-te Satanás, somente a Deus adorarás e só a ele prestará culto. Bem, se por acaso você não sabe o final dessa história, assim que o diabo saiu, chegaram anjos do céu e serviram a Jesus. O diabo falando através de alguém. Chegamos numa situação interessante aqui. Já vimos o diabo possuindo uma serpente, falando com um ser humano, conversou com Eva, falando com Deus, no livro de Jó, e falando com Jesus. Agora ele vai usar um ser humano, assim como você usa um celular para sua voz chegar mais longe, ele usou um camarada. Você que falou Pedro, acertou. Isso mesmo, aquele cara que andou sobre as águas. É verdade, quase afundou, mas teve mais fé do que todo mundo no barco. Tudo começou quando Jesus disse para os seus discípulos que ele precisaria morrer para que se cumprisse o seu propósito aqui na terra, sua vocação messiânica. Pedro, como bom sanguíneo que era, imediatamente interrompeu Jesus e disse, Senhor, tem compaixão de ti, de modo algum isso vai acontecer contigo. O grande plot twist que a gente tem nessa passagem é porque Jesus olha nos olhos de Pedro e diz, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim. Não pensa nas coisas de Deus, só na dos homens. É nesse momento que a gente descobre que o apóstolo Pedro, na verdade, não está falando por ele, mas quem está falando através da boca dele é o próprio diabo. Eu fico doido, sabe por quê? Porque 4 versículos acima, ele havia acabado de receber a chave do reino dos céus. Cara, isso mesmo, 4. 1, 2, 3, 4. Você sobe aí e você vai ver Jesus entregando a chave do reino dos céus para ele. Passa um pouquinho, o cara já está possuído pelo capiroto. Essa não é a pauta do vídeo, mas vai uma gota de sabedoria aí. Nunca idolatre homens. Por mais usados por Deus que eles possam ter sido um dia, se não vigiarem, podem ser instrumentos do diabo. Foi assim com Pedro. Pediu permissão para Jesus para possuir uma manada de porcos. Essa história é muito massa. Jesus chegou na região dos Gerazenos e tinha um cara que há muito tempo estava possuído ali. E ele era muito forte, ninguém conseguia prender ele. Quem algemava, ele quebrava as algemas, seja no pé, na perna, e ninguém conseguia dominá-lo. Quando Jesus o viu, já mandou a entidade sair e ele foi correndo na direção de Jesus e disse a seguinte coisa: que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Eu não sei se você já tinha percebido essa passagem, mas o morador do submundo, neste momento, ele está orando. Quando ele fala, rogo-te por Deus, ele está fazendo uma oração. Cara, o diabo ora e tem crente que não ora. Jesus, olhando aquela entidade prostrada ali, faz uma pergunta, qual é o seu nome? E temos uma resposta que para muita gente é assustadora. Ele diz, meu nome é Legião. Respondeu ele, porque somos muitos. Ah, Léo, mas essa passagem não é o diabo falando. Quem está falando aí é uma entidade, é um servo do diabo. As legiões são servas do diabo, não é o diabo. Realmente, neste caso referente, não é o principal dos rabos pontudos. Porém, é uma entidade maligna dos infernos.
Então vale sim essa participação aqui. O desenrolar dessa história é o mais incrível. Por ser uma legião, ou seja, milhares de demônios ali dentro, eles pediram para sair daquele corpo e possuíam uma manada de porcos que estavam ali perto. Jesus autorizou. Tinha cerca de 10.000 porcos naquela região. O relato diz que todos aqueles porcos possuídos pelos satanazizinhos que estavam ali saíram correndo de um penhasco e pularam ao mar e morreram todos afogados. Brother, nem os porcos querem ficar com um capiroto no corpo, né? E tem gente dando lugar pro Satanás aí. Aliás, é o segundo momento de possessão demoníaca em animais na Bíblia. Gostou desse vídeo? Deixa o seu like e comenta aqui, tá certo? A sua participação é muito importante para o crescimento desse canal. Tem sugestão de assunto? Deixa aqui nos comentários. E não se esqueça, assim que chegarmos a 300 inscritos, 2 vídeos por semana aqui no canal. Bem, é isso. Espero que tenham gostado. Beijo no coração. Forte abraço.